Ousadia e genialidade na construção de um prédio para abrigar muito mais do que os Ministérios da Educação e Saúde. O sonho de um país moderno e rumo ao progresso reuniu artistas e arquitetos na construção do Palácio Gustavo Capanema. No programa O Rio que o Rio não vê, vamos conhecer as obras de arte que simbolizam os ideais do ministro que deu nome ao prédio. Ajuda a entender um pouco mais sobre o casamento entre arte, arquitetura, educação e saúde é o pesquisador e fotógrafo Luiz Eugênio Teixeira Leite. Tudo bem, Luiz? Bem, Natália. Queria que você começasse contando pra gente nesse programa sobre o Palácio Gustavo Capanema, sobre o que antecedeu a construção desse prédio. É bem notável essa região aqui, a gente sabe que era a esplanada do castelo, né? Então a gente tem que começar vislumbrando o nada, né? Um enorme terreno para ser ocupado, né? Então, isso é mais ou menos ali no período entre os anos 30 e os anos 40, né? E Getúlio Vargas, estamos falando de Getúlio Vargas, né? Estado Novo, né? E tudo isso era baseado numa ideia de construir o homem brasileiro, né? Que depois ganhou o sufixo de homem brasileiro moderno, né? Mas esse moderno que passou para a história como, né, arquitetura moderna brasileira, nem sempre foi assim, né? No comecinho, lá pelos anos 30, 32, 33, havia uma enorme disputa entre o neocolonial e os jovens arquitetos modernistas brasileiros. Esse palácio que a gente vai falar hoje é o resultado, né? É uma das primeiras construções modernistas do Brasil, talvez assim, é o marco da arquitetura moderna brasileira. E mundial, e né? mundial, talvez um dos prédios de arquitetura moderna mais importantes do mundo inteiro. E ele foi projetado por uma equipe de arquitetos que ganhou esse convite depois de um concurso público que não deu certo. É um concurso seguindo um convite, né? Fez-se um concurso, né? Como a gente dizia, vários arquitetos acadêmicos se inscreveram, né? Acabou por ganhar o concurso o Arquimedes Memória, que inclusive fez o Palácio Tiradentes, o projeto do Palácio Tiradentes, né? E ele fez um projeto aqui de uma arquitetura assim, mais ou menos Art Deco, marajoara, né? E foi de total, né? O Gustavo Capanema não gostou do projeto, né? E resolveu finalizar o concurso, ou seja, cancelou o concurso, pagou o Memória, mas fez uma carta convite a alguns dos participantes. Quais fossem o Lúcio Costa, que foi o primeiro convidado, e o Lúcio Costa convidou o Carlos Leão e o Jorge Machado Moreira, que tinham participado do concurso. Em seguida entraram o Hernani Vasconcelos, que também tinha participado do concurso como assistente, e o Oscar Niemeyer, que era assistente do Lúcio Costa. E todos eles foram supervisionados pelo Le Corbusier, que é o grande nome do modernismo no mundo. Sim, foi já um outro momento, né? Num segundo momento, o Arquimedes Memória, que foi o vencedor do concurso, reclamou com o Getúlio Vargas, né? Fez uma carta ferina com o Getúlio Vargas, acusando todo mundo de ser comunista e tudo mais. Existiam relatos, inclusive, que diziam que o prédio visto de cima era uma foice e um martelo, né? Para você ver como as alegações foram as mais estapafúrdias possíveis, né? E o Vargas falou, o Vargas meio lavou as mãos e falou, olha, se o Capanema falou, está falado, então vai ser o que o Capanema resolver, né? E eles chamaram posteriormente, né, pediram autorização para a consultoria do Le Corbusier. O Le Corbusier, que até esse momento não tinha feito muita coisa no mundo francês, né, teve a grande oportunidade, né, de, no Brasil, começar a escrever com concreto a sua doutrina. Depois do convite que reuniu todos esses arquitetos, muitos projetos surgiram até chegar ao que foi executado, que deu origem a esse prédio, né? Como a gente dizia, né, 3 dos participantes do concurso original foram, no final das contas, convidados a fazer um novo projeto, né? Seriam o Lúcio Costa, o Carlos Leão e o Jorge Machado Moreira, né? Esses eram 3 projetos naturalmente diferentes, né, que deram origem a um quarto projeto, né? E só no momento seguinte o Le Corbusier foi convidado a participar como consultor, né? Essa parte do Le Corbusier, quer dizer, essa influência, né, essa intervenção do Le Corbusier alterou muito
do projeto, né? A gente pode ver nas plantas que o projeto não tinha, por exemplo, essas colunatas, né? Dizem também que é uma contribuição do Oscar Niemeyer. Exatamente. As colunas tinham metade do tamanho, o Niemeyer é que dobrou, né? E uma coisa muito importante falar é que o Le Corbusier queria um prédio mais voltado para beira-mar, né? Mais lá para os lados, fora assim, na ponta da esplanada do castelo. Mas não foi possível, porque esse terreno aqui já estava totalmente, né, comprado, apalavrado e tudo mais. E ele ficou aqui. Você vê hoje que a gente vê um frescor aqui nessa área, né? É em função justamente do projeto, né? Tem esses dois planos sobrepostos, né, que conferem esse ar de praça pública, né? Que era justamente uma das intenções do Capanema, de fazer um prédio moderno com integração, né, das pessoas, né? E com toda essa integração entre arte, arquitetura e socialização das pessoas. E apesar dele não estar à beira-mar, o vento constante da beira do mar está presente aqui, e os próprios azulejos do Portinari também trazem essa ideia de mar, né? Exatamente. Você vê que os azulejos do Portinari e a flora do Burle Marx, né, estabelecem esse conceito não só de mar, como de brasilidade, né? De coisas que a gente tem aqui pelo Brasil. Ou seja, é um prédio moderno super simbólico e de extrema afinidade com o Brasil. Artistas brasileiros também foram convidados para dar a sua contribuição para esse prédio, né? Sim, certamente. Era um momento, né, assim, o princípio dos momentos, né, de um projeto total, né, onde tinha que haver não só a arquitetura, como a parte social do empreendimento e a parte artística, claro, né? Então, vários artistas foram chamados. Nós vemos bem aqui atrás de nós a expressão máxima da pintura brasileira, que é o Portinari, né? Ele fez esses painéis de 41 a 45, né? Pela Ozirarte, né? Do Paulo Rossosir, que era uma azulejaria muito conhecida, né? Representando espécies da fauna brasileira, né? O Burle Marx, já que a gente está falando desse assunto, o Burle Marx também foi colocando no projeto vários espécimes da flora, né, nativa brasileira, né, coisa que até então era totalmente, né, inapropriado, né, e foram chamados, além disso, o Bruno Jorge, a Adriana Giannakopoulos, o Celso Antônio e o Pansetti e vários outros. A gente vê esculturas pelos jardins e decorando todo o prédio, né? Para a gente se ater unicamente a uma escultura, desse conjunto de esculturas da fachada, né, do prédio, eu vou pegar, né, a escultura do Jacques Lipchitz, que representa, né, o Prometeu acorrentado. Né? O que é o Prometeu? Uma figura da mitologia grega. Exatamente, é uma figura da mitologia grega. O Prometeu teria roubado o fogo, né, dos deuses para dar aos homens, né? E com esse gesto ele ficou eternamente, ele ganhou a ira dos deuses, né, na pessoa do Júpiter, e Júpiter resolveu infligir vários castigos ao Prometeu. Um dos quais seria ficar no alto de uma colina, foi levado pelo Hércules para o alto de uma colina e acorrentado, sendo bicado diariamente por uma águia, no fígado, não é? Esse era um dos castigos dele. E nessa escultura, especificamente aqui, a gente vê que esse desígnio não está sendo muito bem respeitado, né? Então a gente vê exatamente o contrário. O Prometeu está oferecendo intensa resistência à águia, né? Chega inclusive a dominar a águia. E nesse momento da escultura, né, na foto que o Lipchitz fez para nós, a gente vê uma gravata, ele dando uma gravata na águia, né? E está a ponto de oferecer um soco, né, na águia, né? Ou seja, o que representa isso? É justamente como queria o Capanema, né, de uma sociedade mais justa, mais equilibrada, né? Uma sociedade moderna, né? Onde o homem moderno brasileiro pudesse se fazer notar e crescer. É isso. O Lipchitz disse, esse Prometeu aí é como nós, é o homem que nasce, mas não aceita o seu desígnio, que é permanecer ignorante para sempre, né? A gente nasce ignorante, mas não precisa permanecer ignorante, né? Então, o homem está oferecendo intensa resistência a esse castigo divino, que é permanecer ignorante, e, através da educação, está se reinventando, né? Está se refazendo. Essa escultura representa os ideais do Capanema, de que educação e saúde pública de qualidade levariam o país ao progresso, né? Exatamente.
Luiz, queria agradecer muito a sua participação aqui no nosso programa e essa aula que nos ajudou a entender um pouco mais sobre o casamento entre arte, arquitetura, educação e saúde. Eu que agradeço. E se você gostou desse programa e quiser rever, é só acessar o nosso site, o www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.